Fala turma, muito boa tarde. Hoje eu tô gravando um videozinho um pouquinho diferente. Confesso que é um modelo de vídeo que eu nunca gravei na minha vida. A boa parte dos meus conteúdos aqui são exclusivamente com o intuito, né, de gerar um valor mais no âmbito profissional, quanto à parte de business, negócios. Então eu direciono o meu canal muito para isso. Porém, hoje é dia 31, né? Último dia do ano. E, cara, tô numa fase bem reflexiva. Esse ano tá sendo um pouquinho diferente, né? Essa virada de ano especificamente. Eu sempre costumo passar a virada de ano com a minha namorada. Ano passado a gente foi, né, pra Alagoas. Enfim, a gente sempre passa junto, porém esse ano eu decidi ficar aqui na minha cidade, decidi ficar em Campos. Passar a virada aqui com a minha mãe, porque primeiro, né, tinha muito tempo que eu não fazia isso. Tirava um tempo para poder ficar com ela. E segundamente, porque, cara, eu precisava desse tempo para mim, né? Ficar um pouquinho focado, refletir sobre trabalho, sobre, cara, a vida que eu quero ter e o que eu preciso fazer realmente, né? Construir para chegar onde eu quero, né? Onde eu desejo, onde eu sonho. Então eu precisava de um momento um pouco mais reflexivo, de planejamento, que talvez um ambiente de praia, né? Que é aquela algazarra toda, eu não conseguiria ter, pelo menos não com a qualidade que eu desejo. Então, frente a tudo isso, momento reflexivo e tudo mais, eu decidi praticamente sair um pouquinho da minha zona de conforto e trazer um modelo de conteúdo um pouco diferente, trazer um conteúdo um pouco mais reflexivo, porque acredito que talvez você que está aí do outro lado, você possa passar pelo mesmo problema que eu já passei. Então, o meu intuito aqui é, de certa forma, gerar valor, como sempre, né? 0% entretenimento, 200% geração de valor. Durante muito tempo, pessoal, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que iniciava projetos, iniciava, né, várias coisas, né, projetos, empresas, negócios, planejamentos e tudo mais, e parava no meio do caminho, né? E eu me questionava muito sobre isso. Muitas vezes por uma ilusão, né, uma falsa expectativa que era criado de que era algo prático, fácil, que ia conseguir ficar rico muito rápido, ou até mesmo quando eu me deparava, né, com certas dificuldades, as quais ou eu não tinha, né, as habilidades para poder resolver, ou eram dificuldades que na minha cabeça eram muito grandes. Então, sempre que uma dessas situações, né, apareciam frente a projetos, eu acabava deixando de lado, né, não finalizava, eu simplesmente abandonava aquele projeto, aquele negócio. Ou seja lá qual for, né, até mesmo um esporte, qualquer coisa, qualquer hobby. E eu nunca parei para refletir sobre isso. Até que em um determinado ano, zoeira, no Carnaval do Rio de Janeiro, isso foi em 2020, eu fui visitar minha madrinha no Rio de Janeiro, né? Eu e meu irmão, a gente tava louco em um bloco. Ela ligou pra gente, falou, dá uma passada aqui, tô morrendo de saudade e tal. A gente também tava com saudade. Enfim, a gente saiu do Leblon, foi pra Copacabana encontrar com a nossa Dina, encontramos com ela, papo vai, papo vem. Entramos num momento de papo cabeça, né? Que talvez não fosse um momento ali pro estado que a gente tava, né? Principalmente pro meu estado, né? Eu tava completamente louco, meu irmão também, de certa forma. Cara, mesmo assim a gente teve um papo muito irado. Eu costumo dizer que esse papo foi o divisor de águas da minha vida. E durante o momento, ali a minha madrinha virou para mim e falou o seguinte: Bernardo, para esse ano, né, eu estava iniciando a minha faculdade de engenharia de controle e automação, e ela virou para mim e falou o seguinte: Bernardo, para esse ano, só te desejo uma coisa e só te trago uma única recomendação. Você é um menino muito inteligente, você é um menino muito bom, porém você tem uma característica que eu vejo muito que é do seu pai, né? Que é no quesito perfil comportamental. Tanto eu quanto meu pai, né? Falou, vocês costumam sempre iniciar coisas e parar. Eu só te recomendo uma coisa, né? Que você finalize tudo aquilo que você iniciou. Acredite nos seus instintos. Não pare por conta de dificuldade, não pare por conta de adversidades, porque isso é muito normal. E ela me falou isso sem ter a menor ideia se eu passava por esse tipo de problemática. E a verdade é que ela estava 100% certa. Durante a minha vida inteira, eu sempre fui o cara que iniciava projetos e parava no meio do caminho. Parava simplesmente por encontrar algumas dificuldades que não estavam previstas,
parava porque, cara, não foi tão rápido o resultado da forma que eu estava esperando. Muitas vezes eu enfrentava algumas dificuldades que na minha cabeça eram muito grandes e tudo aquilo me desestimulava. Só que isso é muito normal, muito natural. E fazendo esse processo de reflexão, eu vejo que eu deixei muitas oportunidades para trás que talvez, né, teriam acelerado muito o meu crescimento, digo, não só financeiramente, mas principalmente profissionalmente, porque eu teria aprendido a lidar com mais problemas e até mesmo como resolvê-los. Poderia ser assim, eu poderia estar realmente em um outro patamar, em uma outra realidade, tanto profissionalmente como financeiramente. Porém, essa problemática acabou dificultando muito o meu desenvolvimento. E por que eu tô contando essa história toda? Por que eu tô falando tudo isso aqui, dando uma volta ao mundo? Porque muitas pessoas passam por esse mesmo tipo de problema, só que elas não percebem, né? Elas não tiveram, né? Ou às vezes não têm uma madrinha como eu tive para poder me tocar. E sendo bem sincero, bem honesto, talvez se ela não tivesse me contado isso, me dado esse toque, cara, talvez eu nunca tivesse percebido essa problemática, né? Ou essa dificuldade que eu enfrento. Porque ela foi a responsável por me dar esse toque e falar: Bernardo, acorda, né? Você tem um baita potencial, só que, irmão, você precisa converter esse potencial em potência. E para isso, você precisa resolver mais problemas, você precisa criar menos expectativas e ter uma capacidade de adaptação frente às adversidades. E a partir do momento que eu me toquei com essa recomendação e coloquei isso como um mantra, né, na minha vida pessoal, seja para projetos, parte profissional, até mesmo pessoal, tudo passou a fluir, tá? Todas as coisas passaram realmente a andar e eu consegui me desenvolver muito mais, né? Digo emocionalmente, até mesmo em capacidades, né? Habilidades ali, skills. Então, estou trazendo essa perspectiva para você do seguinte modo: não pare. Tudo aquilo que você começar no ano de 2026, a partir de um estudo, a partir de, sei lá, um instinto, cara, não pare. Vá até o fim, tá? De uma forma lógica e sábia também, né? Não adianta tu entrar falando no âmbito profissional, entrar num projeto, abrir uma empresa, aquela empresa tá dando prejuízo durante muito tempo, né? Você não tem capacidade financeira de sustentar esse prejuízo, você manter, tá? É óbvio aqui que precisa de discernimento para esse conselho, como qualquer um outro, mas tenha clareza disso, tá? E eu proponho até a seguinte reflexão: cara, analisa quantos projetos você entrou no ano de 2025 e quantos deles você conseguiu finalizar. Você conseguiu chegar onde você queria. Muito pouco provavelmente, né, você vai ter uma maioria desses projetos caso você sofra com essa problemática. Então a minha principal recomendação para você é que, se você entrou em algo, se você tomou uma decisão de executar alguma coisa, cara, vá até o final, criando menos expectativas, se abalando menos emocionalmente e tendo clareza do que você quer, para onde você quer ir, tá? Isso vai te ajudar muito, pessoalmente, profissionalmente e até mesmo, né, nos aspectos de resultados, sejam eles financeiros, né, sejam resultados ali, enfim, qualquer tipo de resultado que você queira atingir. Beleza? Essa seria a minha maior recomendação para você no ano de 2026. Foi o que mudou completamente a minha vida, que hoje eu vira e mexe, né, me pego refletindo sobre isso e foi literalmente um divisor de águas. Eu tenho certeza que pode ser um divisor de águas para a sua vida também. Fechou? Tamo junto, foco é um só. Desejo para vocês um excelente ano, um excelente 2026. 2025, né, nesse momento que vocês vão estar vendo esse vídeo, já passou, já foi. E um detalhe que é muito importante, galera, só muda o número, tá? O ano, os dias, as horas, elas seguem aí. Então, nada mudou, a gente segue batalhando e todas as promessas que obviamente você fizer, eu espero que você inicie, cumpra todas elas. Fechou? Tamo junto, foco é um só, zero entretenimento, 200% de geração de valor. Esse é o nosso lema, bora pra cima. Pegar 2026, irmão, e amassar.